Qual é o artigo, Excelência? 111. Senhor? 111. Artigo 111, Excelência. Qual o regimento, Excelência? Tanto do Senado, 111, mas está também previsto no regimento da Câmara. Pois não, senhor. A previsão expressa no artigo 111, senhor presidente, Sim. que os parlamentares podem solicitar a leitura da ata. Pois não, Excelência. Parlamentares solicitaram a leitura da ata e Vossa Excelência indeferiu. Portanto, eu estou solicitando, baseado no artigo 111, Tá. Pois não, Vossa Excelência. Excelência cumpra o regimento e nos informe o conteúdo da ata, que até então nós não temos conhecimento. Pois não, Excelência. Para contratar, senhor presidente. Pois não, senador Marinho. Vossa Excelência, que a decisão que Vossa Excelência tomou, primeiro, é absolutamente ordinária, como acontece aqui todas as reuniões. Não tem nada de excepcional. Pois não, Vossa Excelência começa a reunião desse dia de hoje pedindo que os senhores parlamentares que deveriam ter lido a ata aprovem ou não a ata. Então, o senhor não fez nada de extraordinário em relação a esse processo. Depois Só um instante, por favor. depois o que está sendo arguído como uma ilegalidade, na verdade, está ancorado no regimento do Senado. E nós temos o regimento comum, que certamente é o que Vossa Excelência está se debruçando, Isso. que determina no artigo 19 que das reuniões das comissões mistas lavrar-se-ão atas que serão submetidas à sua apreciação. Não se fala aqui de leitura. Então, só para corroborar que Vossa Excelência agiu de forma adequada. E alguém dormiu no ponto, de novo, parece. Muito obrigado. Senador Rodolfo Rodrigues, com a palavra. Presidente, é comecinha se a reunião anterior não tivesse ocorrido. Eventos extraordinários ocorreram. É natural ser feita o registro da ata e por lógica, a ata ser automaticamente aprovada. Só que nós não estamos falando de uma situação normal. Pois não, Excelência. A última reunião da CPMI teve grave divergência entre a maioria parlamentar deste plenário e a condução de Vossa Excelência. É diante disso que nós estamos querendo que a ata expresse o que ocorreu. Se a ata expressar o que ocorreu de uma parte, não é a ata que retrata a realidade do que foi aquela reunião. Portanto, só para subsidiar nesses termos o pedido do deputado Paulo Pimenta. Pois não, Excelência. Senhor presidente, também Pois é não. contraditório. Deputado Van Hatten. O direito não socorre os que dormem. Já tinha dado 16 horas, o senhor estava aqui já fazia um tempo. O senhor anunciou a deliberação sobre a ata, como o senhor faz em todas as reuniões. Nós votamos a ata com 2 votos contrários expressados por colegas parlamentares que aqui estavam. Quem não estava aqui, me desculpa, tem horário para cumprir, tem horário para iniciar. E aí, pedem a Vossa Excelência que reabra uma discussão já preclusa, já concluída. Não tem o menor sentido, senhor presidente. Aliás, sobre um tema que tentaram resolver aqui na pancadaria, para vergonha do Congresso Nacional. Tentaram resolver aqui, na quinta-feira passada. Ó, presidente, assim não dá. Tentaram, enquanto Por favor, é na pancadaria e na por interrupção. gentileza. É uma falta de educação, por gentileza. presidente. Presidente, o governo está muito alterado, presidente. O governo está muito Senhores, alterado. Talvez uma água de ninguém vai Melissa ofender aqui ninguém para o aqui. deputado Nós Paulo Pimenta. vamos deixar o colega terminar, por favor. Ofendendo os colegas aqui, presidente. Vamos deixar o colega terminar, Excelência? Vamos deixar o colega... Vamos deixar... Não, só um instantinho. Deixa o colega terminar, por favor. Ó, senhor presidente, aqui Pois não. eu concluo, mas de uma forma muito objetiva. Todo respeito a Vossa Excelência. Vossa Excelência está sendo aqui realmente um magistrado na condução das reuniões. Muito obrigado, Excelência. O senhor se portou da forma mais digna para quem estava aqui, inclusive sendo acossado na quinta-feira passada, por parlamentares absolutamente descontrolados que não aceitaram o resultado de uma votação democrática, de acordo com o regimento. E aí chega a nova reunião, não deixam nem a gente falar, tentam rediscutir algo que já tinha sido, inclusive, votado, porque dormiram no ponto e mais uma vez não estavam na sala. Já não basta que depois da pancadaria da quinta passada não apareceram mais. Até foi bom porque a gente pôde realmente fazer uma investigação, fazer perguntas e não ficar ouvindo narrativas, como normalmente faz, mentirosas. Então, senhor presidente, aqui, parabéns à sua condução. Com todo o respeito a Vossa Excelência e com todo o respeito que cada um dos parlamentares aqui merece, vamos para a oitiva,
paros pela ordem que seja, mas não vamos fazer dessa CPI aqui aquilo que tentam fazer todos os dias com a nossa República, que está numa verdadeira esculhambação. Parabéns pela seriedade como o senhor conduz os trabalhos. Obrigado. Pela ordem, deputado Pimenta. É pela ordem, quero me inscrever, como os demais estão se inscrevendo. 2 minutos, pode falar? Pode, perfeitamente, excelência. 2 minutos. Muito obrigado, presidente. Foi não, Mas quem foi que fez o questionamento de ordem? Em primeiro lugar, não, presidente, deixa eu terminar, eu vou responder daqui a o pouco. regimento, ele prevê a possibilidade da leitura da ata, e 2 parlamentares estavam no plenário no momento do questionamento e solicitaram a leitura. Pois não, excelência. Vossa Excelência pode definir ou não definir. Vossa Excelência tem sua interpretação. Agora, foi feito no momento adequado essa solicitação pelos 2 parlamentares e essa solicitação não foi acolhida. Segundo lugar, presidente, eu quero mais uma vez aqui dizer aos senhores e às senhoras que em nenhum momento nós nos insurgimos aqui contra o fato de ter sido votado o requerimento A ou B. Nós nos insurgimos aqui contra uma evidente fraude ocorrida nesse plenário. Nós estávamos aqui entre 14 parlamentares. Eu, inclusive, fui à mesa. Sim. Comuniquei a Vossa Excelência, antes da votação, que nós estávamos aqui, no momento, com 9 deputados e 5 senadores. Informei a Vossa Excelência, para que no momento da verificação não ocorresse nenhuma dúvida. Portanto, Vossa Excelência sabia que tinham 14 parlamentares aqui, naquele momento, e mesmo assim, na hora da contagem, o senhor optou por contar 7. Todos as imagens da TV Câmara, da imprensa, do Brasil inteiro, registram e sabem que aconteceu aqui uma fraude. Os editoriais dos grandes jornais, toda a imprensa do país aguarda uma decisão que vai ser tomada pelo presidente da Casa. Agora eu quero deixar claro aqui, senhor presidente, que nós nos insurgimos não com relação a nenhum requerimento em especial, mas diante daquilo que nós consideramos uma violência contra o regimento, contra a democracia, e vamos continuar sustentando o nosso ponto de vista, porque nós entendemos que o senhor cometeu aqui uma ilegalidade. Fala, presidente. Foi não, excelência. Que o senhor cometeu aqui uma ilegalidade e que, portanto, essa ilegalidade deve ser anulada. Pois bem, a questão da ata já é assunto precluso. A ata foi aprovada, mas em respeito à questão de ordem. Os deputados pediram ou não na hora da leitura? Pediram, mas já tinha sido aprovado, inclusive. Eles pediram a leitura? Pediram, inclusive, a contrariedade dos votos dele. Eu vou responder aqui, naturalmente, em respeito à questão de ordem de Vossa Excelência, o senador Randolph. O artigo 19 do Regimento Comum, diploma que rege o funcionamento das comissões mistas, diz que as atas serão submetidas à apreciação da comissão, sem especificar o momento nem informar se serão lidas. Portanto, cabe ao presidente, no exercício de sua competência regimental, de ordenar e dirigir os trabalhos da comissão, decidir o momento adequado para apreciação da ata da reunião anterior. Ainda não há qualquer obrigação regimental da leitura da ata, considerando que o regimento comum traz, ao lume do artigo 19, um silêncio eloquente quanto a esse aspecto. Ou seja, deixa-se ao alvitre do próprio presidente a decisão de ler ou não ler a ata. Perfeito, presidente. Não, mas fique registrado Vossa Excelência, pedido. Vossa Excelência me permite dar a resposta à Sim, questão de presidente, já ordem? entendi. Por gentileza. Assim, não resta caracterizada qualquer omissão a ser suprida pelo regimento do Senado ou da Câmara dos Deputados. Ainda se houver qualquer divergência ou dúvida quanto ao teor da ata, pode o parlamentar encaminhar seu pleito à Secretaria por escrito, sem interromper os trabalhos do Perfeito. colegiado. Nós só queremos que fique Obrigado, registrado que nós solicitamos a leitura e Vossa Excelência indeferiu, tá bom? Perfeitamente. Presidente, Pela ordem... registre-se o recurso da decisão de Vossa Excelência. Tá bom? Não cabe recurso aqui, Excelência, é irrecorrível. Estou sendo orientado aqui, claro. É matéria constitucional o assunto, Excelência. Não. Está no artigo 132 do Regimento Comum. Pela ordem. Claro. Regimental. E veja, Vossa Excelência fez É recorrível salvo constitucional, o dele foi regimental, artigo 132. Tá. Esqueceu de ler subsidiariamente o regimento Foi não, Excelência. que resolve a questão.
Vossa Excelência, a quem tiver que recorrer, seja ao plenário da comissão, seja a presidência do Senado, seja ao plenário do Senado, seja ao plenário do Congresso. Recurso é direito, esse sim, o direito a recorrer é um direito constitucional que assiste a quem quer exercê-lo a qualquer tempo. Pois não, é aqui Excelência. e é em qualquer lugar. Pois não. Artigo 132. É irrecorrível a decisão da presidência em qualquer questão de ordem, salvo se estiver relacionada com o dispositivo constitucional. Com relação à decisão do presidente Davi, se vai ou não, senhores, eu não vou entrar nesse mérito, né? Eu tomei a minha decisão de acordo com o regimento, muito bem orientado pela advocacia do Senado. E fiz a contagem 2 vezes com muita clareza e com muita transparência. Estavam em pé 7 parlamentares. Posteriormente, na foto, outros que estavam na lateral, sentados, se levantaram. Isso aí é uma questão que já está passada. Mas eu entendo, e com muita tranquilidade, que essa comissão seguiu todos os procedimentos necessários para que a gente possa dar sequência ao trabalho. Agora, eu espero que a gente possa ir em frente e continuar dando respostas ao povo brasileiro. Pela ordem, o delegado Caveira solicitou primeiro. 2 minutos. Pois não. Senhor presidente, primeiramente gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelos excepcionais trabalhos prestados ao Brasil, agindo como um legítimo magistrado e afastando todo e qualquer engodo da esquerda desses deputados e senadores que estão aqui apenas para turvar, prejudicar os trabalhos desta Casa de Leis. Alguns deles nós sabemos que não sabem fazer operações básicas da matemática, que é somar os números que apareceram para todo o Brasil, que foram 7 apenas parlamentares que se levantaram naquele momento. E nós sabemos da incompetência e condição cognitiva que a esquerda e o PT não têm. Além de roubar, desviar, agora querem turvar os trabalhos aqui. Seja peixe grande, peixe pequeno, nós aqui da Comissão Parlamentar de Inquérito temos a obrigação de esclarecer e meter todo e qualquer ladrão do dinheiro do povo na cadeia. Infelizmente, a Polícia Federal sequer teve a hombridade de pedir a prisão preventiva desses peixes grandes. Mas a Comissão Parlamentar de Inquérito, através de Vossa Excelência, presidente Carlos Viana, através do nosso querido e combativo relator Alfredo Gaspar, fizeram um trabalho excepcional. E nós vamos continuar desmascarando os ladrões do dinheiro do povo. E não vamos aceitar violência com quem quer que seja. Luiz Lima foi agredido e essa comissão tem que fazer alguma coisa. Nós não podemos aceitar a esquerda atacar os parlamentares aqui e ficar em branco. Obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Alfredo Gaspar. Senhor presidente, tenho 3 questões. Vou tratar da primeira. Pois não. Primeira, para dizer que na minha vida eu não tenho sangue para determinadas coisas, mas queria parabenizar a atitude de sensatez, de equilíbrio e de humildade do deputado Luiz Lima. Parabéns, deputado Luiz Lima. Vossa Excelência deu exemplo de humildade e equilíbrio. O Brasil precisa disso. A segunda questão, senhor presidente, é que a gente não pode ter uma norma para cada situação de interesse do governo. Olha, em 28 de maio de 2019, durante a votação da MP 870... Silêncio, por favor. Silêncio, por gentileza. Esse senador que se encontra aqui, muito honrado por sinal, o senador Girão, se insurgiu contra uma declaração de aprovação da MP. Agora aqui está exatamente o condão que tem que ser aplicado aqui pelo presidente Davi Alcolumbre. Porque em 2019, numa matéria que se insurgiu o senador Eduardo Girão e exigiu a contagem de votos simbólica,
o senhor Davi Alcolumbre mandou contar cada senador que se encontrava no plenário, e que era a maioria no plenário. Sabe quantos senadores tinham no plenário? 29. Qual foi a resposta de Davi Alcolumbre? Olhem o painel. E no painel tinham 78. Davi Alcolumbre, fiz a conta. Tinham 30, painel 78. Eu pergunto, vai fazer diferente do que já fez quando era interesse para mudar o que estava bem posto? Então, Davi Alcolumbre deu o antecedente necessário para a decisão do presente. Eu só espero que use exatamente o mesmo parâmetro. Aqui está o senador opositor, senador Eduardo Girão, que teve que aceitar a decisão do presidente do Senado. Qual foi a decisão? 30 presentes, maioria presente aqui, mas o painel tinham 78, ou seja, foi considerado, e ninguém, até hoje, ninguém, nem situação, nem oposição, ninguém recorreu da decisão do presidente Davi Alcolumbre. E ficou estabelecido esse parâmetro. Senador, não, desculpe, Lauto, pode continuar. Terceiro, senhor presidente, esse advogado está se recusando a comparecer à CPMI, inclusive com muitos pedidos de interferência para ele não estar presente. Agora que ele foi localizado, pedi um apelo a Vossa Excelência. Tenho certeza que todos nós ficaremos na madrugada, se for preciso, esperando a vinda imediata desse depoente hoje. Eu acho importantíssimo pela questão de tempo. Queria que Vossa Excelência intermediasse essa vinda por meio da Polícia Federal. Eu acho isso vai adiantar os nossos trabalhos, presidente, e fará a desobstrução da pauta. Eram esses três assuntos que gostaria de levantar. Obrigado. Na ordem, senhor presidente. Senador Eduardo Girão. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero lhe cumprimentar pela condução dos trabalhos, não apenas hoje, nem na última sessão, mas durante toda a CPMI. Eu ouvi falar aqui a palavra fraude por um colega nosso. Fraude, senhor presidente, é quem não assinou a CPMI vir ocupar aqui para blindar pessoas que precisam dar explicação do roubo de aposentado, de viúva, de pensionistas, de deficientes no nosso Brasil. Isso é fraude, isso é golpe. E continuam brigando para blindar. Mas isso é matéria vencida, como o senhor foi colocado aqui agora há pouco tempo. Com relação ao deputado Alfredo Gaspar, muito bem lembrado, deputado Alfredo Gaspar. Eu participei, eu acho que de todas as CPIs e CPMI desde que assumi o mandato. Tenho que agradecer publicamente aqui ao Partido Liberal, porque nós fazemos essa dupla, o bloco vanguarda aqui no Senado, e graças a Deus eu consegui participar, na maioria das vezes, como titular, inclusive. E não foi uma nem duas vezes não, deputado Alfredo Gaspar. Foram várias votações que nós tivemos aqui, que o painel foi contado exatamente da mesma forma como o senhor fez. Então, essa comissão está sendo coerente com decisões anteriormente definidas, deliberadas. E eu quero aproveitar os minutos que faltam. Foi só a gente quebrar o sigilo do Lulinha, curiosamente, e a questão da ANAC, do voo dele, deputado Luiz Lima, que já interlocutores, segundo o Estadão, já confirmam que ele viajou com o careca do INSS, pago pelo careca do INSS. Foi só a gente aprovar. Você imagina o que a gente vai pegar mais na frente, inclusive, deputado, presidente, senador Carlos Viana. O presidente Davi Alcolumbre tem um dever moral
de prorrogar essa CPMI por pelo menos 60 dias, para que a gente possa se aprofundar e levar a verdade para o povo brasileiro dos poderosos de plantão que estão desmandando em relação ao INSS, ao dinheiro dessas pessoas. Muito obrigado. Presidente. Deputada Adriana Ventura, por favor. Obrigada, Crisóstomo, presidente. Pois não. Eu gostaria de parabenizá-lo também pela postura, pela firmeza. Obrigado, o Brasil excelência. precisa disso, acho que o Brasil está vendo. Nosso relator Alfredo Gaspar e todos que acompanham essa CPMI. Agora, eu tenho aqui, presidente, toda a sessão eu tenho falado sobre algumas frustrações, mas eu pessoalmente hoje, dessa CPMI, a gente já falou dos operadores, a gente já falou dos intermediários, mas hoje eu quero falar dos grandes blindadores. E quando eu falo de grandes blindadores, eu estou falando dos peixões, né? Os peixes grandes. E aí eu quero começar pelo ministro Gilmar Mendes. Porque em menos de 14 horas, ele ressuscitou uma ação arquivada desde 2023 para impedir a quebra de sigilo, né, da empresa do Dias Toffoli. Então, a gente também determinou a inutilização de dados. Então, assim, quero aqui prestar minha solidariedade ao senador Alessandro Vieira, quero prestar minha solidariedade também ao senador Contarato, mas, assim, o STF cada vez mais está mostrando que a blindagem vale mais que a reputação. E quando a investigação chega perto, a engrenagem trava. Então, que vergonha, que tristeza para o Brasil. E eu pergunto o que os senadores aqui vão fazer, porque é dever do Senado fazer alguma coisa contra esses absurdos. E a outra coisa, o outro grande blindador, que eu espero que ele esteja enganado, é o senador Davi Alcolumbre. Ele tem que prorrogar essa CPMI. Além de prorrogar, que é automático, que aliás a gente fez um ofício que nós iremos conversar com ele, ele também precisa fazer com que a CPMI do Banco Master seja instalada. Então, estou falando de acordão, que um deu a mão para o outro, que blindou, é o acordão da República. Então, eu peço e faço um apelo para os senadores aqui. Vamos, por favor, dar um presente para o Brasil e parar com essa pouca vergonha dessa blindagem. E só para finalizar, presidente, nós temos, eu estava contando aqui o número de sessões, aí eu queria realmente um auxílio de Vossa Excelência. Pois não, filho. Eu estava contando aqui as sessões, e pela minha contagem, antes da leitura desse relatório de apresentação prevista, nós temos 5 sessões. Os peixes grandes não vieram. Então, eu queria objetivamente que a gente determinasse hoje condução coercitiva de CONTAG, que convoque o Volney se ele não quiser vir e que traga os peixes grandes para cá, porque, por enquanto, até os que foram citados não sentaram nessa cadeira. E eu acho isso um desrespeito com o Brasil. A gente está ouvindo laranja, quando, na verdade, os peixes grandes estão por aí. Então, eu faço um apelo a Vossa Excelência, primeiro, que a gente vá falar com o senador Davi Alcolumbre, que tem tempo para ouvir bobagem de pancadaria daqui, mas para prorrogar a CPMI ele não recebe a gente. Obrigada, presidente. Pois não. Deputado Coronel Crisóstomo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!